Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Que bom! Prof. Iris está aqui para mais uma orientação didática. E aí, está conseguindo realizar as atividades com os estudantes? Está encontrando alguma dificuldade? Conta para mim, manda para mim lá no Zap, qualquer coisa a gente resolve, a gente se conversa e a gente resolve aí se tiver algum probleminha que eu possa te ajudar também. Certinho? Já te agradeço aí pela participação, pelo incentivo, pela motivação em todas as nossas aulas, certo? Sem você não faz sentido tudo isso aqui, toda essa produção, todo esse trabalho que nós temos aqui, certo? Sem mais delongas, vamos ver o que nós temos de orientação para hoje. Então, olha aí o nosso slide. Estamos na aula de número 14. E na aula de número 14, nós falamos aí sobre o que, Prof. Iris? Sobre o que? A atividade física na prevenção e tratamento de doenças. Não foi sobre isso que nós falamos? Sim. E qual é o método, professora? Qual a metodologia que você trabalha? Vamos reforçar, então? Bora lá. Nós temos aí o nosso bloco de aulas. O nosso bloco de aulas, ele tem 3 etapas distintas que se somam, né? Que são muito interessantes. Na primeira parte, nós temos aí os conteúdos, né? Abordagem conceitual. Na segunda parte, na aula ponto 2, né? No primeiro conteúdo, na ponto 1, 14.1, e na 14.2 nós temos aqui a revisão dos conteúdos e os exercícios, correto? E na aula ponto 3, né, a aula 14.3, nós temos aqui o que? A prática, certo? Maravilha, então. Qual o tempo, Prof. Iris, mesmo que nós temos para trabalhar essa nossa prática? Nós temos aí um tempo de 35 minutinhos, certo? Que você vai trabalhar da melhor maneira que você encontrar aí com os nossos estudantes, certo? Tranquilo? Que bom, então. Vamos ver, então, qual é a habilidade para essa orientação? Será o quê? Ilustrar e relacionar as alterações fisiológicas e os benefícios da prática da atividade física aeróbia e resistida na e para a prevenção de doenças da contemporaneidade, empregando uma agenda de atividade física na comunidade local. Certo? Tranquilo? Que bom, então. E aí eu venho aqui contigo, a gente já visualizou aí como que a gente vai, o que vai nos nortear nessa aula, né, nossa habilidade, e agora eu te chamo para a gente ver qual o sequenciamento dessa aula aí. E nesse sequenciamento, você bem sabe, você bem lembra, né, que nós temos aí a nossa primeira parte, e nessa primeira parte aqui, nós trabalhamos aí a roda inicial. Nessa roda inicial, o tempo é de 5 minutos, prof. Exatamente. É o momento em que você vai poder contextualizar a aula, que você vai provocar os estudantes com algum questionamento, com alguma preposição, certo? Relacionada à nossa temática e da nossa aula. Tranquilo? Tudo certo? Que bom, então. Depois, nós temos aí um segundo momento. E nesse segundo momento aqui, nós temos aí o momento em que o nosso estudante ele vai poder experimentar, vivenciar aí o que foi proposto aí na aula, certo? É a hora que você vai conduzir essas atividades e o tempo é de 25 minutos, certo? Depois, com o passar da nossa aula, nós temos um terceiro momento. E nesse terceiro momento, nós temos aqui agora, né, para finalizar aí a nossa aula, a nossa roda, só que agora essa roda é final. E nessa roda final, nós temos também aí um tempo de 5 minutinhos, para que esse nosso estudante, se ele teve alguma dúvida lá no início, ele possa conseguir responder agora aqui no final, certo? Então ele vai poder refletir, ele vai poder questionar, ele vai poder se posicionar com relação à nossa temática abordada, certo? Tranquilo? Que bom, então. O que mais, Prof. Iris, que nós temos aí? Nós reforçamos que trabalhamos aí com as nossas abordagens
E nessas abordagens nós temos a abordagem conceitual, na primeira parte da aula, depois nós temos a abordagem procedimental, na sequência a abordagem atitudinal, que é onde nós queremos que o nosso estudante ele chegue, certo? Mais à frente aí a gente reforça, né, que trabalhamos aqui também trazendo aí esses pilares nessa sustentação. E essa sustentação ela vem da onde? Dos pilares da educação. Nesses pilares o nosso estudante vai o quê? Aprender a conhecer, a aprender a fazer e aprender a conviver também. E aí, ao término de tudo isso, dessas propostas das nossas atividades, o nosso estudante vai aprender a ser. Certinho? Tranquilo? Que bom, então. E aí, para que a gente consiga aí essa proposta nas nossas aulas, a prof trouxe aí os materiais que ela entendeu aí para poder realizar as práticas. Que tipo de materiais são esses, prof. Iris? Então, nós temos aí alguns materiais como canetas, canetinhas, cartolina, o celular, o notebook, um colchonete ou uma toalha, um papel A4, régua, recortes de imagens, figuras e um espaço aberto, que pode ser uma sala, a própria sala de aula, a sala de casa, né? Ou qualquer outro espaço aí aberto também. Certinho? Tranquilo? Que bom, então. E aí nós lembramos que esses materiais eles podem ser substituídos conforme a realidade aí do grupo escolar que você trabalha, prof. Sem problema algum, tá bom? Tranquilo? Que bom. Vou pedir agora para o meu diretor me tirar da tela, que a gente vai continuar nessa conversa aí, né, sobre a organização das nossas atividades. E aí, prof, a gente tem que sempre organizar o espaço e os materiais, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, eu vou trazer aí propostas de atividades, onde eu vou pensar nesse meu estudante, como que ele vai realizar. Será que ele vai conseguir realizar aí dentro desse espaço, dentro com esses materiais, ou ele vai precisar adaptar? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar aí nessa organização, nessa orientação. Importante frisar sobre assistir às aulas anteriores, correto? Essas aulas... a aula de número 14.1 e a aula de número 14.2, elas vão poder contextualizar esse momento aqui que nós estamos, né? Esse momento nós estamos aqui para orientar você, para que você consiga direcionar essas atividades com os estudantes, né? O momento aí da prática, certo? Então, nosso estudante vai ter um maior entendimento aí dessa temática abordada e vai conseguir fazer essa relação entre a teoria e a prática do conteúdo abordado. Certo? Tranquilo? Que bom. E aí, nós entramos aí no momento da roda inicial. E nessa roda inicial, o nosso tempo será de 5 minutinhos, certo? Nesses 5 minutos, nós passamos pela abordagem conceitual, onde o nosso estudante aprende a conhecer a nossa temática. Como que eu vou poder apresentar tudo isso, prof? Então, nós podemos aí apresentar essa relação entre a teoria e a prática desse conteúdo, fazendo com que esse estudante ele faça aí um levantamento das doenças crônicas degenerativas no cotidiano dele, no cotidiano da família, no cotidiano da turma, certo? Então, pode-se fazer um levantamento aí, sabendo isso aí, quais são as principais doenças degenerativas, né? Quais são as principais doenças crônicas? Quais são essas doenças que estão presentes aí no nosso dia a dia? Então, ele vai listar, ele vai fazer esse levantamento. Pode-se fazer o quê? Uma preposição de questões geradoras sobre a prática da atividade física sistematizada, para estar auxiliando aí e diminuindo aí o risco aí para essas doenças, certo? Pode estar questionando os nossos estudantes sobre quais os tipos de doenças crônicas que estão presentes no cotidiano dele. Pode estar também questionando como que a atividade física pode ajudar na prevenção e no tratamento dessas doenças crônicas. Então, perceba que é um momento muito rico, né? É um momento aí de trazer algumas hipóteses, algumas possíveis respostas aí com relação à nossa temática, certo? Tranquilo? Que bom, então.
E aí a Prof. Iris traz a sugestão de duas atividades, né? Duas sequências de atividades para a gente fazer. A primeira delas, nós temos aí o quê? O manual, né? O cuidado da pessoa com doença crônica, certo? E a segunda atividade é o circuito de exercícios aeróbios e resistidos, certo? Então, são duas sequências de atividade, duas propostas de atividades para que se possa realizar com os estudantes, para que eles se apropriem mais ainda do conhecimento trabalhado, conhecimento abordado, certo? Que bom! Chegamos no nosso momento aí da prática. E nesse momento da prática, o nosso estudante, ele já conheceu a temática abordada, agora é a hora dele conviver e dele fazer, certo? Então, nossos pilares, ele está aqui, no conviver e no fazer. Então, por isso, nós estamos também agora na abordagem procedimental. Qual o tempo, prof? O tempo de 25 minutos. A gente sempre reforça aí para estar conseguindo conduzir essas atividades que nossos estudantes possam vivenciar, certo? O que mais, Prof. Iris? Então, nós temos aqui a primeira atividade. Como que nós vamos realizar essa atividade aí do manual do cuidado com a pessoa com doença crônica? Então, a ideia é criar esse manual, certo? Então, como que ele vai proceder? Então, esse estudante ele vai pesquisar no passo 1, ele vai pesquisar sobre os principais cuidados da pessoa com doença crônica, né? O que é importante que cada pessoa, dentro das suas, dentro da doença a qual ela tenha, ela precisa ter, né? Então, ele vai pesquisar, depois ele vai separar esses conteúdos. No passo 2, com os materiais, né? Cartolina, canetinha, recorte de imagem, desenho, ilustração, até mesmo utilizando o seu celular, o seu notebook, né? Ele vai agora construir uma estruturação do seu manual, com quantitativo de páginas que sejam suficientes para que ele possa dar dicas de cuidados para que essas pessoas com doenças crônicas devam ter, certo? Maravilha. O que mais, Prof. Iris? No passo 3, ele vai dividir aí por tipo de doenças crônicas, né? Então, nós temos aí, por exemplo, doenças como as doenças cardiovasculares, nós temos doenças respiratórias crônicas, né? Tipo bronquite, asma, rinite. Tem também a hipertensão, o câncer, diabetes e doenças metabólicas, né? Como obesidade, diabetes e a dislipidemia, certo? Então, ele vai separar por esses grupos de doenças e aí ele vai listar aí esses cuidados, ele vai posicionar com imagens, com ilustrações, ele vai fomentar esse manual aí que ele vai construir, que pode ser tanto manuscrito, digitado, como pode ser também virtual, por que não, né? Hoje em dia, com essa facilidade na tecnologia, pode-se produzir um manual virtual, né? É interessante também, certo? No quarto passo, ele vai, como eu mencionei para você, pode fazer de forma manual, pode fazer de forma digitada, né? Você pode criar aí de maneira bem atrativa esse seu manual. O envolvimento dos amigos e da família nesse processo de construção e de aplicação do manual é muito importante. E claro, né, a Prof. Iris não pode deixar de ressaltar e de solicitar o registro desse processo, né, desse trabalho árduo que foi produzir esse manual. Certo? E aí nós temos aí uma ideia, né? Ao final nós vamos ter o nosso manual aí do cuidado, o cuidado da pessoa com doença crônica, certo? Então essa é a primeira atividade. Na atividade de número 2, nós temos o que, prof? Um circuito de exercícios aeróbios e resistidos. Então, qual é a ideia, prof? Criar esse circuito e executar esse circuito, certo? Como que vai ser, prof? Então, nosso estudante vai buscar organizar o espaço. Lembra que a gente sempre fala do espaço? Os materiais que ele quer colocar nessa prática, certo? Para que ele possa realizar os exercícios aeróbios e os exercícios resistidos, tá? Ele pode seguir aí o roteiro, que vem logo à frente,
né? Ou ele pode adaptar aí também alguns outros exercícios, do qual ele também gosta, e sempre com cuidado com relação à postura, com relação aí às repetições, a questão de cargas, né? Tem que ter esse cuidado aí, certo? Ele pode ter a participação, que é a parte gostosa, né, das práticas, que é a participação dos colegas, dos familiares, nesse circuito de exercícios aí aeróbios e resistidos, ok? E, claro, prof, solicitando aí esse registro para que ele lhe encaminhe e você nos encaminhe. Quais tipos de exercícios, né, prof, a gente pode estar realizando aí nesse circuito? Exercícios de aquecimento, certo? Exercício de força e resistência muscular, exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, pode também estar inserindo aí exercício de flexibilidade, certo? E aqui eu trago para você alguns exercícios que possivelmente poderão ser feitos, mas existem inúmeros, né? Nós temos aqui dentro dos alongamentos, uma sequência de alongamentos aqui bem interessantes para trabalhar todo esse corpo com cuidado. Perceba aí a questão da postura, evitar curvar demais, né, o corpo, sustentar aí esse alongamento aí. Quanto tempo, prof? De 15 a 20 segundos, né? O movimento. Para cada lado, prof? Sim, para cada lado. Então, se eu faço um exercício como esse daqui, do alongamento dos membros superiores, com os dois braços ao mesmo tempo, é 20 segundos. Agora, se eu faço esse daqui, para trabalhar um pouco mais o alongamento do membro superior, um pouco mais ampliando a minha flexibilidade, onde eu faço com o braço esquerdo, 20 segundos. Quando eu fizer do lado direito, também é 20 segundos. Então, perceba que quando trabalho os lados, também tem que ter o mesmo tempo. Tá? De 15 a 20 segundos. Sem pressa, observando a postura, a respiração, todo o cuidado com o corpo. Certo? Que bom, então. O que mais, prof. Iris? E aí nós temos, né, uma outra bateria de exercícios, que são exercícios aqui de força, de resistência muscular, né? E percebam que esses exercícios são exercícios sem materiais, né? O máximo que nós vamos estar utilizando aqui como materiais, será um colchonete ou uma toalha, tá? Então, eu estou aqui sentada no solo, né, e eu vou fazer aqui a extensão, né, a suspensão das minhas pernas, sem curvar a minha coluna, tá? Vou tentar pegar aqui na minha perna e sustentar ela. Vou concentrar a minha força aqui no meu abdômen, concentrar a minha força aqui na minha barriguinha, tá? Tentando manter o mais alinhada possível. Ah, professor, aguento 10 segundos. Então, faz os 10 segundos, descansa, depois repete novamente o exercício, até você conseguir chegar nos 15, 20 segundos, certo? Então, a ideia aqui é que eleve-se essas pernas enquanto inclina levemente o seu tronco, criando aí um formato de V com o seu corpo. Perceba que o corpo não está curvado, perceba que os joelhos não estão flexionados, não estão dobrados, os braços também não, certo? Um outro exercício aqui seria o agachamento isométrico. O que eu tenho aqui? Somente uma parede, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar encostado nessa parede, vou afastar minhas pernas, né? Como se eu estivesse se sentando numa cadeira invisível. Essas minhas pernas aqui, elas vão ficar afastadas à largura dos meus ombros, tá? Então, eu vou deixar ali e vou ficar de 15 a 20 segundos. Quanto tempo para cada exercício, né? Para esses exercícios de força? 1 minuto. Ah, prof, mas eu não aguento esse tempo todo. Então, vai fazendo uma progressão. Começa devagarinho uns 20 segundos, faz, descansa. Mas não descansa também muito tempo não, tá? Pouquinho tempo. Faz proporcional a isso. Tu fez aí, por exemplo, 15 segundos, descansa 15 segundos também. Ah, eu fiz 20, descansa 20 também, tá? Mas no máximo uns 30 segundos aí para tu descansar e fazer a próxima sequência. A ideia é que você chegue aí no tempo de 1 minuto sustentando esses exercícios aí de força e de resistência muscular, tá? Sempre observando a coluna, posicionamento de joelhos, os joelhos não passam da ponta do pé, tá? E vamos evitar aí as lesões, correto? O que mais, prof. Iris, que nós temos?
Temos também exercício físico de condicionamento cardiorrespiratório. E aí é legal fazer em dupla, né? Qual a ideia aqui? Eu vou agachar empurrando as mãos do meu colega. Então, eu vou fazer um agachamento com salto, tá? Então, eu estou em pé, né, nessa primeira etapa. Depois eu agacho e depois eu salto, soltando as mãos do meu colega aí que está na minha frente. Perceba que a coluna, o corpo, fica o mais alinhado possível, certo? E aí eu vou fazer isso também. Depois eu tenho aqui o polichinelo. O polichinelo, o que acontece? Algumas pessoas às vezes fazem até errado. Quando eu bato a mão em cima, que eu fecho, eu aproximo aqui a palma da mão, as minhas pernas se afastam. Quando eu aproximo as pernas, os braços, eles descem, ok? Então, eu vou fazer lá o movimento de subir e aproximar e de descer aí os braços, intercalando. E observando esse meu corpo e corrigindo esse movimento também. Sem pressa, tá? E vai executar esse movimento. Um outro movimento interessante aqui é o movimento do abdominal em dupla. Então, eu tenho aqui as minhas costas no solo, tá? Eu vou suspender um pouquinho, vou sustentar aqui, né, a minha cabeça sem forçar a minha nuca, tenta deixar o mais alinhada possível, e eu vou intercalar aí, empurrando uma perna e depois, né, empurrando uma perna e depois a outra do meu colega que está à frente, certo? Então, essas são as ideias aí de exercícios físicos de condicionamento cardiorrespiratório. Vai aumentar o batimento cardíaco? Vai aumentar o batimento cardíaco, tá? Qual o tempo, prof? Tempinho aí de 1 minuto. E aí depois tu descansa 30 segundos. E aí repete de novo, umas 3 vezes, tá? Essa sequência desses exercícios aí que aparecem para você, certo? E aí nós chegamos aqui já pertinho, né, do final, onde nós já conhecemos, né? Nós já convivemos, já fizemos e agora estamos no C. Então, o nosso estudante está na etapa do C. E nessa etapa do C é o momento em que nós trabalhamos a abordagem atitudinal, certo? Então, onde nós começamos a ver a atitude dos nossos estudantes, certo? Eles já conseguem responder perguntas, questionamentos que possivelmente surgiram lá no início da nossa aula, certo? O tempo que nós temos aqui será de 5 minutos, certinho? Tranquilo? Para que isso aconteça, a gente pode observar aqui alguns tópicos, né? Fazer uma reflexão maior, fazendo aí uma proposição de estratégias, de ações que são preventivas, que são criativas, né? Para que incentive aí o nosso estudante para a prática da atividade física na sua comunidade, né? Observar aí as necessidades dessa comunidade também, certo? É importante estimular esse nosso estudante a registrar todas as etapas, tá? Todo esse processo aí que ele realizou. É importante orientar o nosso estudante a relatar essas experiências, qual foi o aprendizado que ele teve, né? Com a família, com os amigos, algo que ele não sabia, que ele aprendeu, correto? Reforçamos, né, profs, que as atividades elas podem ser adequadas conforme a realidade aí dos teus estudantes, conforme a realidade da tua escola. O que a gente preza muito é para a questão da habilidade, não mudar a habilidade que é proposta para a nossa aula, ok? Pense aí em materiais que podem ser acessíveis para esses nossos estudantes. E aí nós chegamos aqui no finalzinho, né, com as nossas referências. E eu já te chamo, prof, para você convidar. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Oi, oi. Isso. Já te chamo, já te convido para você incentivar, para você motivar, para você provocar e, por que não, participar com nossos estudantes dessas atividades que foram propostas aqui, né, prof? Elas foram pensadas com muito carinho, elas estão aí para somar conhecimento, para trazer aí engrandecimento de aprendizado, certo? Prof. Iris vai ficando por aqui, muito feliz com a sua parceria, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau!